Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Modo Cristão. Eu sou o Magno Henrique e aqui a nossa intenção é ouvir e colocar em prática o Evangelho de Jesus para melhor servirmos uns aos outros. E hoje trago mais uma reflexão da Palavra de Deus para nos ajudar a manter o nosso modo cristão ativado. Então vamos lá. Passemos para a outra margem. Jesus disse isso para os seus discípulos quando ele quis sair das proximidades de Cafarnaum, da ponta noroeste do Mar da Galileia rumo à costa oriental. Os discípulos entraram com Jesus no barco e outros barcos o acompanhavam. Nenhuma informação eles tinham sobre como seria o trajeto e aparentemente não precisavam, uma vez que 4 experientes pescadores compunham a embarcação. Jesus foi se deitar e logo pegou no sono, com certeza muito cansado depois de tanto ministrar a palavra pelos lugares que percorreu. Os discípulos então assumem o comando, tendo em mente a palavra que foi liberada: passemos para a outra margem. Levantou-se grande tempestade de vento, aonde fortes ondas já estavam a ponto de inundar o barco. Os discípulos, temendo a morte mediante a situação, foram até Jesus e o questionaram se por acaso ele não se importava com o que estava acontecendo. Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E o vento e o mar se aquietaram. Então foi a vez de Jesus levantar um questionamento aos discípulos. Por que sois assim tímidos? Na Nova Versão Transformadora, por que estão com medo? E também perguntou: como é que não tendes fé? Nas muitas situações adversas que vamos enfrentar ao longo da vida, como essa pandemia que estamos enfrentando agora, em algum momento pode surgir o questionamento: será que Deus não se importa? Se isso acontecer, saiba que a pergunta correta para um policiamento da nossa fé que deve ser feita é essa: por que eu não creio? As tempestades que nós enfrentamos não significam que Deus mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas com certeza essa tempestade provocará mudanças significativas com relação à fé, tendo como início do processo revelar o seu estado atual. Algumas coisas que aprendi com essa passagem que eu gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, o medo que os discípulos estão sentindo, produzido pela tempestade, revela o quanto o ambiente influencia seus comportamentos. Não podemos ser influenciados pelo ambiente, pois a consequência do evangelho que já recebemos é influenciar o ambiente que participamos. A calmaria que estava sobre Jesus foi transmitida para o ambiente. Então cessou-se a tempestade. A nossa fé não pode ser influenciada pelos ambientes, pelos climas, situações, mas sim influenciar. O dono da paz trouxe a calmaria ao ambiente e da mesma forma nos deixou a sua paz, para que aonde quer que cheguemos, essa paz possa ser transmitida. Em segundo lugar, a fé que Jesus está questionando aqui não é uma fé capaz de controlar uma tempestade, mas sim uma fé que me permite dormir enquanto a tempestade acontece. Jesus não veio me ensinar a ser Deus, e só Ele é capaz de parar uma tempestade. O comum de uma tempestade é que em algum momento ela passe, pois nenhuma dura para sempre. Enquanto ela não passa, a fé que Ele me deu me dará tranquilidade para descansar. E o que sustenta essa fé?
a palavra que foi liberada. Passemos para a outra margem. A diferença da tempestade para a palavra liberada por Cristo é que a tempestade é passageira, mas as suas palavras não podem passar. Independente de como será o trajeto, o importante é que chegaremos do outro lado, porque a sua palavra já foi liberada. E em terceiro lugar, aprendemos na tempestade que ainda não conhecemos a Deus o suficiente. Quem é esse? Quem é esse? Foi a pergunta dos discípulos após contemplar um dos mais lindos milagres operados por Jesus. Há poucos minutos, eles não sabiam se Jesus se importava. Agora percebem que não conseguem medir a dimensão da autoridade que está em suas mãos. A voz do Senhor é como o ribombar de trovões, que está sempre nos dizendo alguma coisa em meio às tempestades. A minha oração é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade acrescente cada vez mais a fé que Ele nos deu, para que essa mesma fé restaure em nós a capacidade de dormir, de descansar em meio às tempestades da vida, para que em nenhum momento o ambiente, por mais aterrorizante que seja, consiga abalar os alicerces dessa fé que está firmada na palavra que por Ele mesmo foi liberada. E também que os nossos sentidos espirituais possam estar atentos para o que Deus tem como propósito nos revelar em dias tempestuosos, pois em toda tempestade nós descobrimos algo novo sobre Deus.